Antes o assunto do momento era recessão e uma crise na economia americana. Só que esse assunto ficou de lado, mas a recessão não ficou. E agora, no presente 2024, estamos vendo a recessão se tornando um possível colapso. Para você ter uma ideia, nós estamos tendo uma dívida nacional dos Estados Unidos atualmente em 35 trilhões de dólares. Se você não tem noção se isso é muita coisa ou pouca coisa, se você pegar esse valor, dividir por cada cidadão americano, vai dar uma dívida individual de mais de 100 mil dólares. E com essa dívida toda, os seus investimentos podem estar em risco. Vamos falar sobre tudo isso agora e entender melhor essa situação. Para começar, vamos atacar a raiz do problema, que é essa dívida imensa dos Estados Unidos de 35 trilhões de dólares. Só que esse valor, sem contexto nenhum, não vai fazer sentido nenhum para você. Então de onde veio essa grana de fato? Esse site aqui do Peter G. Patterson fala o seguinte: a maior parte dessa dívida veio lá de trás, naquela geração antes dos anos 2000, que era muito fácil ter filho. Que cada família tinha de 8 a 12 filhos, isso era muito normal. Só que essa turma alguma hora ia envelhecer. E hoje, qual que é o preço que você paga por isso? Aposentadoria. Então, foram promessas que foram feitas lá atrás e hoje não conseguem ser pagas porque esse dinheiro não é guardado. O que você paga de aposentadoria não é guardado para você, e sim é usado pelo governo. Então ele está postergando, está criando uma dívida em relação à aposentadoria. Isso, cara, vai causar uma consequência no futuro. E no caso, é o nosso hoje. Então, por conta disso, não tem dinheiro para pagar isso tudo e essa dívida só vai aumentando. Para piorar, você vai ver nesse gráfico aqui que depois de 2020 a situação piorou muito e a projeção é que essa dívida aumente cada vez mais. Por quê? Por conta do Covid. Então o Covid gerou uma necessidade de impressão de dinheiro para pagar todos os custos, que a situação já não estava legal lá, como você pode ver nesse gráfico. Então depois, cara, para pagar tudo que tinha que pagar e manter o país funcionando, precisava de impressão de dinheiro. Então a dívida, cara, aumentou muito. E você pode perceber que essa projeção está praticamente de forma exponencial para cima a partir desse momento, sem chance nenhuma para retração. Você só vê o negócio subindo. Então realmente está preocupante. E a pergunta que a gente tem que fazer nesse momento é: quando que isso aqui vai estourar? Porque qualquer economista que for observar isso aqui, olhar esse gráfico, vai falar: não é questão de se, é questão de quando. Com toda essa informação, a gente precisa moldar isso tudo para o mercado financeiro, que é o que importa. É onde vai afetar mais. O mercado financeiro, ele vai refletir a atividade econômica de um país. E você vai ver nesse gráfico que nós temos uma divergência entre dois tipos de mercados. Em cima o mercado americano e embaixo o mercado chinês. E você vai perceber o seguinte: a bolsa americana está numa performance muito positiva, subindo 20% desde outubro de 2023, enquanto a bolsa chinesa, cara, vem caindo muito. Então tá tendo praticamente uma relação inversa com o comportamento dos Estados Unidos. Só que aqui tem um detalhe muito curioso, porque a situação econômica dos Estados Unidos não é muito diferente da situação econômica da China. E mesmo assim os mercados estão em direções opostas. Vamos cavar melhor essa situação. E para a gente pular para os Estados Unidos, vamos entender o que está acontecendo com a China, que a gente pode espelhar isso justamente para os Estados Unidos também. Na China, nós estamos tendo uma crise imobiliária acontecendo, isso porque a maior empresa lá do ramo teve uma crise, deixou de pagar muita coisa, a dívida ficou muito alta, e como ela emprega muita gente na China, se a empresa quebra, muitas pessoas ficam desempregadas, consequentemente isso vai afetar a economia inteira. Para você ter ideia que um setorzinho pode sim afetar completamente a economia. E aqui você vai ver vendas de apartamentos comerciais e propriedades caindo desde 2021, que foi quando saiu essa crise da Evergrande, essa empresa responsável pelos empregos no ramo imobiliário lá da China. E além disso, desde 2021 também teve uma queda muito brusca na construção de novas residências. Isso significa mesmo que causou uma retração muito forte na economia. Então, na China, a gente já tem uma crise acontecendo e a bolsa já sentiu as consequências. E nos Estados Unidos, qual que é a crise que está acontecendo de fato, além da dívida que a gente viu no início do vídeo? Primeiro de tudo, desde 2020, a dívida dos Estados Unidos aumentou muito com a impressão de dinheiro, e com essa impressão de dinheiro nos esforços para conter a Covid e todos os efeitos, cara, isso vai entregar uma inflação imensa para quem mora lá.
Então o dólar vai perdendo cada vez mais valor conforme vai sendo colocado mais dólar em circulação. Qualquer país sofre com isso, qualquer moeda corrente, tá? E aí, o que você faz para conter essa inflação? Se tudo vai ficando caro, cara, gasolina, por conta de vários efeitos também de mercado, além da inflação do próprio dólar, como que você contém tudo isso? Simples, com aumento de juros. Ah, então é só o governo americano chegar lá, fazer uma ligação, falar aumenta os juros aí e a inflação tá resolvida. Claro que não, porque você aumentando os juros, se você for fazer qualquer empréstimo, no empréstimo você paga juros. E esses juros, a referência do que você vai pagar da quantidade vai diretamente com a quantidade, os juros que o governo americano escolheu. Então, se o governo americano aumentou mais os juros, você vai pagar mais pelo teu empréstimo, pelo seu financiamento. Então, o acesso à grana vai dificultando, porque você quer pegar um empréstimo. Bom, os juros são muito altos, você não vai dar conta. Então você, não vai dar para pegar. Se os juros estivessem baixinhos, você falaria assim, nossa, vale muito a pena pegar empréstimo, bora pegar dinheiro emprestado. Então você está dificultando o acesso ao dinheiro, aumentando os juros para conter a inflação. Só que no meio dessa jogada, o governo americano aumentando os juros, que vem aumentando desde o Covid, cara, isso vai afetar não somente a economia como um todo, mas também quase estourando uma crise bancária também. E olha só o que o presidente do Banco Central Americano, que é o lugar mesmo, é o órgão que define a taxa de juros, olha o que ele falou, né? Ele falou em uma entrevista que a dívida de 34 trilhões de dólares dos Estados Unidos é completamente perigosa e já bateu recordes aqui. No longo prazo, isso é insustentável praticamente. E isso significa que a dívida dos Estados Unidos está crescendo mais rápido que a própria economia. Cara, só essa frase, tá? Vindo desse cara que é o presidente do Banco Central Americano, eu acho que já fica muito óbvio que qualquer investidor ficaria com um pé atrás ferrado antes de colocar qualquer investimento nos Estados Unidos ou investir em qualquer coisa relacionada ao dólar. E é aqui que entra o problema, porque a bolsa americana tá subindo muito. Então, pela fala dele, que tá praticamente, ele acabou de confessar que tá tudo um caos. E ainda, eu vou te dar mais uma informação. O governo americano está sofrendo um sério problema, está tendo um sério problema em relação à economia com imóveis comerciais. Então, além de você ter o mercado imobiliário, você tem segmentos no mercado imobiliário, tanto prédios comerciais quanto residenciais. Então, você tem dois segmentos diferentes. O residencial tem uma situação econômica atual, só que o que preocupa mesmo é o setor comercial. E olha só o que aconteceu, né? Por que isso está acontecendo? A combinação de custos de empréstimos mais altos e a mudança para o trabalho remoto minaram a demanda por escritórios e outras propriedades comerciais. Então, desde a pandemia, com essa impressão de dinheiro, a inflação aumentando, então o governo americano teve que aumentar os juros. Como eu falei para você, ó, você aumenta os juros, você dificulta o acesso ao dinheiro. Então, você buscar um empréstimo acaba sendo mais custoso. Custoso, não gostoso. E aí o que acontece? Com o Covid fazendo lockdown, todo mundo fazendo trabalho remoto, e aí acaba sendo um custo a mais uma empresa manter um prédio comercial pagando aluguéis caríssimos. Cara, a demanda caiu, porque ficou todo mundo em lockdown, e além disso, o acesso aos empréstimos para justamente comprar esses imóveis ficou cada vez mais alto, cara. A taxa de financiamento ficou extremamente alta. Então, olha só o que está acontecendo. A gente está tendo uma crise tanto na dívida americana, mas já tem sementes crescendo ali, tanto no setor imobiliário quanto no bancário. Eu já falei em alguns vídeos aí atrás sobre a situação dos bancos dos Estados Unidos, mas a raiz de todo o problema é a taxa de juros altas. E aqui a situação fica muito séria, porque a gente viu na China o que está acontecendo, mas nos Estados Unidos, já te mostrei várias informações, até o presidente do Banco Central americano admitindo que a situação está um caos. E o que está acontecendo com a Bolsa Americana? A Bolsa Americana está subindo. E um detalhe, essa bolsa está rompendo o topo histórico. O topo histórico é o maior valor que a bolsa já atingiu, cara. E a gente recentemente rompeu essa região. Isso para um analista técnico
é um ponto extremamente positivo, porque isso aqui é um rompimento que indica que o mercado está indo na direção de mais altas. E em um cenário completamente diferente do de agora, se você excluir toda essa dívida, realmente, cara, isso aqui seria um ponto extremamente positivo, indicando aqui para o mercado financeiro como um todo, para os Estados Unidos, que a bolsa, cara, tá para subir e continuar essa alta. Só que tem um detalhe, esse não é o contexto. O contexto agora é de cautela, é de alto risco. Então por que a bolsa americana está subindo, cara? Tem alguma coisa bem errada nessa situação. Porque muitas pessoas esperam que a bolsa americana faça o que ela fez antes também. Eu vou no gráfico mensal aqui, você vai ver o que aconteceu desde 2009 até hoje. Olha como é que a bolsa americana se performou de uma forma, cara, colossal essa alta aqui. E as pessoas esperam que na primeira correção relativamente forte da economia americana desde 2009, perdão, fosse ser uma correção para o mercado repetir todo esse movimento, entregar mais e mais altas. A maioria pensa assim. Só que bota essa dívida na jogada. De onde vai vir esse dinheiro? Com todos esses riscos acontecendo na economia americana e não tá tudo bonitinho, não tá tudo resolvido, a gente ainda tá sofrendo de efeitos, claramente, efeitos da pandemia, cara. E a economia não se reconstruiu ainda. E a dívida tá aumentando. Se a dívida tivesse controlada, a situação seria completamente diferente. Mas se você adicionar esse risco do mercado, e no momento da bolsa, qualquer pessoa, pelo menos um analista, falaria assim, cara, o cenário agora there is no place for big bets. O que significa isso? Cara, não tem espaço agora para grandes apostas. Que em momentos como esse, muitas pessoas vendem seus apartamentos, pega todo o dinheiro que está na reserva e entra na bolsa. Porque, cara, isso aqui é um sinal que a bolsa pode subir mais. Só que de onde vai vir esse dinheiro? Sendo que a gente acabou de vir de um estímulo e um aumento da taxa de juros. Então não faz nenhum sentido essa bolsa repetir todo esse movimento anterior. O que eu estou querendo falar com você? Que quanto mais a gente for subir a partir desse rompimento da bolsa, mais cautela você tem que ter. Não tem como a gente chegar e definir uma data exata, nem o melhor analista do planeta consegue falar para você a data exata que vai acontecer um colapso, uma crise. Novamente, é uma questão de quando e não se vai acontecer. Essa jogada. E qualquer pessoa que tem conhecimento técnico de mercado vai falar o seguinte para você. Cara, como a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a única coisa que você tem que ter ideia é o risco de exposição. Qualquer pessoa que tenha muito dinheiro hoje, antes de comprar e fazer qualquer investimento, ela vai pensar assim, qual que é o risco da exposição nesse exato momento? O risco agora de você se expor nesse momento aqui da Bolsa Americana é completamente diferente do risco que você correu aqui atrás. Porque aqui, quando ele rompeu esse topo que ele fez depois da queda do Covid, era um momento de injeção de grana na economia. Todo mundo tinha dinheiro. A galera toda comprou, né, investiu, viu que estava muito favorável para investir, investiu, o mercado fez uma retração e agora está se iniciando o segundo round, só que esse segundo round a gente ainda está sofrendo de efeitos que aconteceram lá em 2020. Então o risco para você se expor na economia americana agora, investimentos voláteis de alto risco, está cada vez mais perigoso. Tudo isso vai depender do que o Banco Central Americano, do Jerome Powell, vai definir da taxa de juros. Porque o ideal para ele conter uma certa crise na economia seria diminuir e cortar o aumento da taxa de juros. Só que ao mesmo tempo a inflação ia comer solta. E você sabe que na economia, tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, a inflação está altíssima. Está tudo ficando mais caro. O seu dinheiro está desvalorizando. Então não é uma tarefa fácil para o Jerome Powell. E o que a gente vem falando de recessão há muito tempo, cara, isso realmente pode escalonar para um colapso. Só de você olhar simplesmente esse gráfico. Dentro de todos os mercados que a gente tem, temos a bolsa americana, temos a bolsa brasileira, temos investimentos também em ativos extremamente voláteis como o Bitcoin, que está tendo uma performance muito boa. E a gente sempre tem oportunidade no mercado. A gente pode surfar uma continuidade dessa alta? Com certeza pode. E vamos. E além disso, estamos. Só que a situação é, entenda o risco do momento e gerencie a sua exposição com sabedoria.
There's no place for big bets. Não tem espaço agora para grandes apostas. Só isso que você tem que ter em mente. No mais, tamo junto. Um grande abraço.